Agora, Débora Sofia Levi, falar sobre o Holocausto. Shavuot Tov a todos. Uma mitzvah estarmos aqui hoje. Rabino Ilan, Debbie, Adriana, a quem agradeço pela oportunidade, um momento importante para nós, é uma data forte e como a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Aprendi com o Jaque mais um pouquinho, aprendi com o Samuel mais um pouquinho, estando entre amigos, Marcos. Ouvindo o Jaque, realmente a questão do ser diferente marca toda a nossa história. Desde Abraham, né, nos foi dito por Hashem que essa aliança seria marcada por uma proximidade, por uma proteção e fundamentalmente pela imaterialidade. Ali brota uma porta para algo que nós estamos sempre a conhecer e por conhecer, que é a própria condição humana. Nós temos, em termos de neurociência hoje, 10% do conhecimento, do mapeamento das nossas possibilidades cerebrais e cognitivas. Então a gente tem um universo dentro de nós e ao nosso redor que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que está lá. Então, se desde uma fé que Abraham, na sua reflexão sobre a vida, sobre as condições que vivia, já apontava para essa abertura, até hoje a gente tem esse alimento espiritual em Deus, no incognoscível, no número kantiano, na abertura e na possibilidade que até a própria ciência, a ciência do século XXI, está aí a se revelar a cada vez mais para nós. Eu ouvi o Jaque dizer: nós somos diferentes, nós somos apontados como diferentes, nós nos colocamos como diferentes. São dois lados dessa dinâmica. E já que isso me lembrou meu Queta é Shoah, então eu vou sempre trazer nas minhas falas as falas dos sobreviventes que eu conheci, de outros que eu conheço por leitura, e começo aqui lembrando do seu Abraham Wart. Ele faleceu em 1997, mas nascera em Przemyśl, no Sztetl, na Polônia. E a região de Przemyśl, quando do início da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, aliás, é um ano importante esse nosso aqui, de 2025, pela data, né, dos 80 anos do fim dessa Segunda Guerra Mundial, seu Abrão e sua família, que era uma família muito religiosa, seu Abrão tinha uma voz belíssima. Ele, desde pequeno, estava sendo educado para ser Hazan. E até 1941, a família sofreu uma série de mudanças, não por parte dos nazistas, mas por parte dos russos, dos soviéticos, porque Przemyśl ficou sob domínio soviético de 39 a 41 na divisão da Polônia entre Hitler e Stalin. E ali, seu Abrão me falou, realmente nos olhavam como diferentes, nos apontavam como diferentes, e nós éramos diferentes. Mas, apesar de todas as mudanças que a família teve que absorver pela condição cultural, administrativa, governamental soviética, em que, segundo o seu Abrão, eu deixei de ouvir apenas as músicas das nossas liturgias
e descobria que no mundo havia um bar, havia Tchaikovsky, haviam músicas que ele gostou. E ele teve que começar a trabalhar. E ele trabalhou como ajudante de eletricista. E assim sobreviveu, inclusive para ajudar a sua família a se manter. Tirou o capote, foi obrigado a tirar o capote. Foi obrigado a cortar os peiotes. Mas o pior mesmo veio em 41. Depois de junho de 41, quando os nazistas avançaram ainda mais. E aí, esse senhor perdeu toda a sua família durante o Holocausto e lutou pela vida. E aquilo que ele aprendeu naquele período do domínio soviético de Przemyśl ajudou ele no gueto de Przemyśl, onde todos foram confinados já em 41, porque ele passou a sobreviver construindo esconderijos. Por que eu estou falando de esconderijos? Foi um recurso de sobrevivência durante o nazismo. Em outro caminho, o Gabay falou da vida escondida. E nesses esconderijos que o seu Abrão criava, ele ajudou muita gente a sobreviver um pouco mais. Enfim, ele lutou pela vida e disse assim para si próprio, quando ficou entre os últimos 200 sobreviventes do gueto de Przemyśl: por que eu lutei pela vida? A vida é o bem maior no judaísmo, a vida é o bem mais sagrado, não só a nossa vida individual, não só a nossa vida judaica, mas toda a vida. Mesmo de uma pessoa que não tenha nascido judia. Nós ajudamos a cuidar, nós ajudamos a preservar. E ele nos diz, nas suas reflexões, quando estava no gueto, ia morrer de fome, e resolveu se apresentar para o comandante do gueto. Que significava o quê? Ser deportado. E ele sabia, porque os irmãos não voltaram quando foram, os pais não voltaram quando foram, já se sabia que as pessoas não voltavam. E ele falou, ainda assim, eu preferi me entregar do que morrer de fome. Por quê? Porque quando eu nasci, palavras dele, eu fui contemplado com o bem mais precioso, que é a própria vida. E ninguém tem o direito de tirar a nossa vida. Então isso é profundamente existencial e é profundamente judaico. Então, quando a gente escuta, muito bem colocado, a primeira tentativa, o primeiro intento genocida da história do povo judeu foi ali pelos nossos registros com Haman, a intenção, e a gente está na nossa religião, a importância da Kavaná, da intenção, ela marca. E nós temos essa marca na nossa travessia histórica de Haman, nós temos as cruzadas, nós temos o que já foi falado aqui, eu não quero me repetir, porque nós estamos num momento, 2025, muito forte, que é o momento presente, e eu quero chegar até lá. Falando da Shoah, talvez aqui alguns de vocês tenham os presentes, quem está nos assistindo, parentes que tenham passado pela Shoah. Eu tenho um irmão autista severo, que foi um dos motivos que fez eu começar as minhas pesquisas com a Shoah, porque quando eu soube de um chefe de governo que determinava quem tinha o direito de viver e quem não deveria viver porque onerava os cofres públicos, e matematicamente era assim contabilizado, eu falei, a gente tem que tomar uma posição quanto a isso. A gente tem que combater essas ideologias que dividem a raça humana, que dividem o ser humano, os seres humanos, e jogam os seres humanos uns contra os outros. Se nós somos um povo que valorizamos a vida como bem maior, essa diferença é uma diferença pela qual vale a pena a gente vestir a camisa e se orgulhar e propagar. Então,
quando nós temos toda essa narrativa ao longo da história que os colegas já apresentaram e se aproximou agora da história contemporânea com a Shoah, que é a barbárie do século XX, nós temos ali uma nova organização social que, ao invés de marcar os judeus como uma cultura que não deve ser valorizada, ou melhor dizendo, só marcar os judeus como uma cultura que não deve ser valorizada, só marcar os judeus como uma religião que não deve ser respeitada, o antissemitismo cultural e religioso, ele dá lugar ao antissemitismo racial. Por quê? Pelo Zeitgeist, pelo espírito de época do século XIX, que em vários países como França, Itália, Alemanha, já havia sociólogos, já havia filósofos que transladaram conceitos em evolução das ciências da natureza, como a origem das espécies de Darwin, como os estudos de Galton, de Mendel, e aplicaram às ciências humanas. Dá certo? Não. O ser humano é um ser simbólico, é um ser afetivo, é um ser criativo, é um ser reflexivo. Nós somos dotados de capacidade inventiva, nós somos dotados de consciência. E nós temos ali a criação de uma pseudociência chamada eugenia. A eugenia, ela foi incorporada à ideologia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, da onde se deriva a sigla nazismo, de nacionalsocialismo no alemão. Eu vou tentar resumir algo que levaria talvez a noite toda e passaríamos dela. Os pontos principais da gente relembrar a Shoah, para que ela nunca mais se repita, perpassa um profundo conhecimento histórico ao qual a gente precisa se dedicar. A gente precisa entender como que se dão não só a sequência dos fatos históricos, mas os fatores que alimentaram uma ideologia que não morreu em 1945. Uma ideologia que está vigorando, que está ameaçando não só os judeus, mas outros grupos que não se enquadram em modelos que a ideologia nazista colocou como ideais para a raça humana. Então, falar de Holocausto não é falar do passado, é falar do passado e é falar do presente também. Não só porque nós temos sobreviventes do Holocausto ainda hoje e que compartilham inclusive as suas histórias, mas porque os traumas individuais e coletivos, eles permanecem em nós. Sejamos nós filhos, netos, bisnetos de sobreviventes do Holocausto ou não. Sejamos nós judeus ou não, porque o nazismo não vitimou somente judeus e nós precisamos falar disso também. Os judeus foram alvo prioritário. 6 milhões, uma cifra que particularmente acredito que possa ser maior. São estimativas estatísticas baseadas em dados demográficos antes dos massacres, antes das destruições em massa, antes da solução final. Então, em respeito aos que foram assassinados, às vítimas judias e aos outras 5 milhões, assim se estima, 5 milhões de outras vítimas assassinadas pelos nazistas por serem de outra condição identitária ou de outras religiões, como testemunhos de Jeová, afrodescendentes, pessoas LGBTs, comunistas, opositores ao regime e ciganos, sobre os quais se seguiria a solução final judaica, a solução final cigana adviria também. Apesar de ter transladado o eixo do antissemitismo religioso para o antissemitismo racial, e a outra lição muito atual, importante aqui para o Brasil, é que o nazismo do passado e o neonazismo do presente alerta que o racismo não é só uma questão de cor da pele. O nazismo, ele estabelece categorias
E dentro dessas categorias e subcategorias, a sociedade vai sendo dividida e jogando uns grupos contra os outros. Então, estou começando a destacar aqui dinâmicas que foram aplicadas, que durante 12 anos de governo nazista na Alemanha e pelos países para onde ela se expandiu, foram replicados e deu certo. Deu certo durante um certo tempo, porque 6 milhões é uma cifra que é tão difícil das pessoas imaginarem, que é uma das motivações para os revisionistas e negacionistas do Holocausto. Quanto mais a gente se distancia daquele período histórico, mais reafirma, não é possível, em 12 anos, historinha de gente que quer se vitimizar. E eu sempre falo que a vítima, ela não se vitimiza. Vitimismo é um reducionismo, é um comportamento produzido, um comportamento caricato. A vítima, ela deixa transparecer pelos sinais corporais, pelo jeito de fala, pelas memórias, além dos dados, que ela realmente passou por aquilo. Então, quem acusa o povo judeu de se vitimizar quando fala da Shoah ou de qualquer outro momento de perseguição histórica, como nós já repassamos aqui, na verdade está tendo uma postura desrespeitosa com o nosso povo, conosco. O mundo ficou chocado em 1945, quando a verdade dos campos de concentração e de extermínio veio à tona. E muitos registros feitos durante a Shoah pelos nazistas era para eles se rejubilarem do sucesso, do poder, da escravidão que colocaram sobre os judeus, da apropriação de bens, porque o Holocausto, a política antissemita nazista, ela foi lucrativa. Ela alimentou a Segunda Guerra por parte dos países da Alemanha e todos que ganhou espaço, e foi um abuso cruel, físico e moral do povo judeu e de toda a sociedade contemporânea. Se depois da Revolução Francesa nós já tínhamos, nós enquanto seres humanos, enquanto humanidade, nós já tínhamos ali a primeira deliberação sobre os direitos humanos, de que valeu? De que valeu quando um governo totalitário, dentro de todo o aparato técnico e tecnológico que a modernidade trouxe, ofereceu, usou para estabelecer uma matança em caráter industrial? Então, por que eu optei por estudar a Shoah? Por eu ter um irmão autista? Sim, por defender o direito à vida sob quaisquer circunstâncias, frente a uma condição inata da pessoa. Por que mais eu resolvi estudar o Holocausto? Porque dizem que os judeus não reagiram. Comentários, por que se deixaram levar como gado? Mas quem disse? A intenção de tratar como gado foi uma das estratégias nazistas para depreciar o povo judeu. Não cabe a nós reproduzirmos um discurso sem ir nas condições de verdade, de condições de realidade frente às quais as pessoas tinham para reagir. Pessoas que foram colocadas para fora da sociedade, que perderam seus direitos de cidadania, que não tinham formalmente a quem reagir, perderam trabalho, perderam casa, perderam tudo. Vai reagir como o quê? E esse mesmo seu Abrão, Jaque, me falava, as pessoas fazem esses comentários e pensam que
um monte de gente colocada dentro de um gueto, um monte de gente colocada em vagões de trens, eram judeus, mas as pessoas muitas vezes não se conheciam. Como é que você vai se articular com quem você não conhece? Você está despojado de todos os teus bens, você está com a tua roupa do corpo. E o seu Abrão me falava, para você se organizar, você precisa confiar. Você precisa conhecer. Você precisa falar o mesmo idioma. Nem todo mundo falava ídis. Nem todo mundo falava hebraico. Nem todo mundo vinha de um mesmo país. Então, a maneira como a solução final, particularmente implementada a partir de 42, ela simplesmente, depois de já terem perdido todas as condições de cidadania, foram as pessoas alocadas em guetos, em campos de trânsito, depois em campos de concentração e, por fim, em campos de extermínio, elas foram desprovidas de quaisquer vínculos que até então elas conheciam frente à sociedade e frente às suas próprias comunidades próximas, que muitas vezes eram separadas, tudo feito para minimizar as possibilidades de reação. Então, teve uma fala do Gabay que eu queria destacar, uma grande diferença entre a Shoah e a Inquisição. Até, repito, pelo Zeitgeist, pelo espírito de época, num período inquisitorial, tanto das primeiras inquisições, né, do século XI até o século XIII, e depois do século XV até o século XIX, vocês veem, a Inquisição findou, de fato, no século XIX, no século XX, um século depois, nós temos o Holocausto. Mas, na época da Inquisição, na Península Ibérica, nós tínhamos os autos de fé, que era uma prática de suplícios, né? Uma prática em que, para amedrontar a população em geral e, em particular, os judeus, eram espetáculos os autos de fé. Então, tudo era feito às amostras da sociedade. Ora, já a Shoah, ela teve outras estratégicas implementadas pelos nazistas, inclusive o que hoje é conhecido como fake news, as manipulações de informação para justamente confundir a cabeça das pessoas, da comunidade em geral e da própria comunidade judaica frente ao intento genocida que foi implementado gradualmente pela exclusão social e, por fim, nessa produção industrial. Também, Gabay, ouvindo você e citando os trabalhos da professora Anita Novinsky, eu me lembrei de um outro sobrevivente do Holocausto que nos deixou há relativamente pouco tempo. Seu Abrão faleceu em 97, seu Alfredo Prentken no ano passado. E ele sempre me ligava e falava: professora, a senhora fala sempre, a doutora fala sempre em Holocausto, mas a senhora tem que falar da Inquisição. Não se pode ensinar a Shoah sem falar da Inquisição. Ele sempre trazia uma linha de continuidade, como vocês dois já falaram muito bem. E às vezes na nossa comunidade, e até mesmo na comunidade maior, quando a gente vai falar de assuntos pesados, as pessoas reagem assim: não quero ouvir. Eu não consigo ouvir. Eu prefiro não lembrar, deixa eu olhar para frente. Mas é importante que a gente pare, não precisa se tornar uma pesquisadora, mas que a gente pare sim para estudar. Porque quando a gente prefere não saber, a gente tem que lembrar que o mundo lembra a gente. O mundo lembra a gente. E aqui eu vou começar a me aproximar, Rabino, dos tempos atuais. Foi mencionado aqui pelo Gabay os pogroms na Rússia czarista
já no final do século XIX para o início do século XX, produziu uma publicação que até hoje é reproduzida em inúmeros países. Os protocolos Sabe-Sião. Claro que eu ia tocar nesse assunto, né, Jaque? Não tem como. Por quê? Porque até hoje é considerado na história a publicação mais antissemita, mais virulenta em termos de antissemitismo. E como assim? Quem são os protocolos do Sabe-Sião? Um grupo fictício. Um grupo fictício, uma publicação que já foi provado poucos anos depois de sua primeira publicação, em 1903, na Rússia czarista, uma Rússia, portanto, já imperial, que já perdendo a sua força, né, administrativa, de poder, acusa que os judeus estão planejando dominar o mundo. E o que são esses protocolos? Uma série de atas de reunião que os famosos sábios de Sião, que seriam os líderes da comunidade judaica mundial, estariam a se reunir e registrando em suas atas as estratégias de domínio do mundo. E, frente a um inimigo que quer dominar o mundo, todo mundo tem que combater. Quem não é judeu tem que combater esses judeus. E outro grupo também associado aos judeus nessa publicação são os maçons. Os maçons que durante a Idade Média foram extremamente perseguidos porque pensavam diferente ou ousavam estudar às escondidas da igreja que procurava dominar o conhecimento. Tem ligação entre os dois? Tem ligação entre os judeus e os maçons? Havia, Rabino, desde a Idade Média e até hoje, há judeus que são irmãos maçônicos. Isso sim, mas tem uma ligação, surgiu dos judeus? Não, isso eu não sei dizer. Se surgiu, eu não sei dizer. Vamos pesquisar. Mas os protocolos dos sábios de Sião estão baseados basicamente nessa conjunção entre... Mas essa é uma pergunta específica, a gente vai fazer o dever de casa, Rabino Milan. Então, pessoal, por que eu estou falando dos protocolos? Os protocolos Sabe-Sião, na virada do século XIX para o século XX, eles que foram produzidos a partir da leitura de um capítulo de um livro de ficção, que nesse capítulo de um livro de ficção, de um autor inglês, se não me engano, desculpa, me fugiu o nome agora, havia um discurso de um rabino, mas era uma ficção. E essa ficção se tornou tida como realidade, numa publicação de mais de 30 idiomas diferentes até o início do nazismo. Vocês podem encontrar na internet, inclusive, uma publicação comentada por Alfred Rosenberg, que foi um dos ideólogos do nazismo, em 1921. Ele tem essa edição alemã e foi uma das publicações que influenciou Adolf Hitler ao escrever o Mein Kampf. Bem, o ministro de Hitler, Goebbels, é famoso por a ele ser atribuída a frase de uma mentira repetida às vezes se torna uma verdade. A gente está falando de que ano, hein? 34, 35, 34 já estava o ministério formado. A gente está em que ano, hein? 2025. O que diz essa frase, hein? Uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em uma verdade. Podemos fazer alguma associação com o dia de hoje, tempo presente? As fake news. Total. As fake news. A BBC botou fome em Gaza e aí a retratação dela foi um Twitter. Isso. A reportagem de capa, um Twitter. New York Times também. Por isso que a gente estudar os mecanismos aplicados na Shoah e os mecanismos que influenciaram na formação da ideologia nazista não é algo que a gente pode se isentar hoje. Então, pessoal, esse livro, Os Protocolos do Sabe-Sião, hoje são
ainda, pasme, publicados e utilizados por países e grupos extremistas islâmicos para condenar judeus e o Estado de Israel. Como? Porque nas edições dos protocolos do Sábio de Sião, ao longo dos séculos, se eu já posso falar assim, eles sofrem acréscimos. São publicados e reeditados com comentários. Aqui no Brasil, ele foi nos anos 30 fomentado, editado, organizado por Gustavo Barroso. Então, vocês também podem encontrar essa publicação na íntegra, na internet. Então, se eu estou dizendo isso, não é para fazer propaganda, é porque quem é antissemita sabe disso e se utiliza disso. E a gente precisa criar estrutura para conhecer, melhor argumentar e se defender. Porque a gente não consegue hoje bloquear, proibir, censurar esse tipo de publicação, que repito, já provado uma ficção, mas que é tomada e como inspiração de realidade contra os judeus. E essa publicação e as ideias nazistas que atravessaram de 1945 e que, frente àqueles antisionistas, que é a faceta atual mais virulenta do antissemitismo, que já eram antisionistas antes da criação do Estado de Israel em 48, que já eram antisionistas desde o século XIX, que já eram contra a existência do Estado de Israel negociado antes da Segunda Guerra Mundial, quando passa protetorado inglês aquela região que durante séculos ficou sob domínio do Império Turco Otomano. Nós tivemos ali o impasse em 47, quando da proposição da criação de 2 estados na região da Palestina, porque não havia um país Palestina como até hoje não há ainda. Israel, o lado de Israel, aceitou a divisão e aceitou a divisão proposta em 47 e tantas outras que atravessaram as décadas até hoje. Conseguimos avanços com alguns países, conseguimos a paz com alguns países. Baruch Hashem. A gente ainda tem muitos desafios. Só que a maneira de lidar com esses desafios desde o 7 de outubro para cá mudou. O 7 de outubro de 2023 tocou e toca as nossas almas, nós, judeus, em todas as partes do mundo. Não tem como eu não mencionar hoje os 50 Hatofim, os 50 reféns, que a gente não tem uma informação. As convenções, melhor dizendo, de Genebra, nada valem para um grupo terrorista que se autodenomina terrorista e que governa a faixa de Gaza desde 2007, eleito democraticamente, assim como Hitler foi eleito democraticamente. E outro sobrevivente do Holocausto que eu conheci, já saudoso também, seu Geraldo Katz, sempre me falava: Sofia, as democracias, sim, são ótimas, é bom a gente poder eleger uma pessoa, mas elas não garantem que depois de eleito, um chefe de governo não vai se tornar um ditador. Então, com Hitler foi assim, com o Hamas foi assim, e a gente tem dinâmicas populacionais, acredito, até porque já conseguiram fazer circular desde a guerra Israel-Hamas, uma guerra que Israel entrou para se defender, para honrar e trazer de volta todos os reféns, vivos ou mortos, que ainda estejam nas mãos desse grupo terrorista, que se auto-intitula imbuído
da função de eliminar o Estado de Israel e eliminar os judeus. Isso, Sofia, você está falando, a gente já sabe. Pois é, eu também me pergunto, desde o 7 de outubro de 2023, ou desde o 8 de outubro de 2023, quando no dia seguinte a esse ataque, que foi o mais virulento desde a criação do Estado de Israel, que foi o mais virulento desde o fim da Shoah, desde o fim do Holocausto, eu fico me perguntando, eu vou falar mais do mesmo? Eu quero falar algo diferente. Eu quero escrever um artigo que soe algo diferente. Eu quero postar algo diferente. E o que a gente está vendo é que não tem como. Não tem como. Porque a gente tem uma concorrência, numericamente inclusive, né? Desde do 8 de outubro para cá, não que antes já não houvessem difamações, mas a gravidade da concretização, né? O que o Jacques falou, o que é a ideia, a ideologia antissemita, antisionista, e o que é a perseguição, a materialização, o atrevimento de 5.000 homens invadirem um país, desrespeitar a soberania nacional de um país e sair barbarizando pessoas de quaisquer idades, de quaisquer religião, de quaisquer nacionalidade, que foi o 7 de outubro de 2023. Quando aconteceu o 7 de outubro, vocês lembram, a gente estava no feriado de Simchat Torah, na nossa festa sagrada. E eu fiquei atônita, o que eu fiz? Eu fui para a sinagoga. Eu fui para a sinagoga, porque eu precisava estar entre os meus, e para mim, até hoje, o que a gente mais tem que fazer é estar juntos. O 7 de outubro, de novo, apontou para nós judeus a urgência da gente refletir: que judeu sou eu? Como eu lido com o judaísmo? Precisou ser atacado de novo o povo judeu para ele se balançar e cantar de novo com toda a força Am Israel Chai. Só que agora com desafios fortíssimos das fake news, de jogos políticos internacionais e principalmente qual é o valor da vida não para o judeu, qual é o valor da vida para a comunidade mundial, para a comunidade internacional hoje. Agora vai se negociar 2 estados às expensas de um ataque terrorista? Não pode. Não é correto. Não é honroso. Primeiro de tudo, quando eu sou perguntada: professora, a senhora acha que o que Israel está fazendo é um genocídio em Gaza? Eu falo, não. Eu sei que é isso que está sendo veiculado por muitas fontes. O que Israel está fazendo é buscar reaver os 50 reféns que ainda estão lá, vivos ou mortos. Além disso, defender a sua soberania e o seu direito de existir. Além disso, dizer não ao terrorismo. Propor o tempo todo, desde 1948, negociações diplomáticas em mesa. Agora, enquanto Israel, quando do 7 de outubro, avisou a declaração de guerra de Israel, cumpriu prerrogativas internacionais, porque até para ter guerra tem código, não é isso? Isso não é de hoje. Protocolos, correto? Né? Agora, por outro lado, o grupo terrorista que governa a faixa de Gaza, até porque a faixa de Gaza não é um estado, não é um país, não se configura a sua entrada nesses mesmos protocolos. Então, de que valia tem as leis? Nós somos o povo que mais influenciou a organização e a cultura e a formação ética ocidental com os 10 mandamentos. Freud já dizia, nós precisamos de um eixo legal para dar limite ético para a possibilidade de viver em sociedade. Se não há respeito às leis instituídas, se não há respeito a direitos humanos que em 1948 foram instituídos depois da Shoah, o que a gente pode esperar não só para o povo judeu, mas para a humanidade daqui da frente, se isso não for revisto?
Então, talvez, Rabino, se a gente tiver um tempinho, depois eu vou estar encerrando a minha fala com essas mensagens, seja desde Purim, passando por Hanukkah, por todas as nossas festas, que nós lembramos os momentos tristes e os momentos alegres, passando pelas datas históricas, pelos momentos históricos, que às vezes a gente estudou na escola, mas a gente não gostava muito. Mas quando a gente passa a lutar pela nossa sobrevivência, e nós estamos hoje lutando pelo direito de existir livremente como Yehudim, como judeus, de novo, em segurança aqui no Brasil e no mundo, e, obviamente, apoiando a existência do Estado de Israel. Um momento em que, me permita, Rabino, ainda mencionar, uma semana, 10 dias. Infelizmente, nosso presidente retira o Brasil da International Holocaust Remembrance Alliance, um organismo intergovernamental que busca o quê? Desde os anos 90. Fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Honrar a memória do Holocausto, preservar a memória do Holocausto, combater o antissemitismo, ou seja, uma atitude contrária, na contramão de toda a atuação do Brasil desde a sua Constituição de República, em termos de uma conduta moderadora na política internacional. Nós não estamos vendo isso acontecer, nem antes do 7 de outubro e muito menos depois dele. Eu já tenho feito as minhas ponderações a esse respeito recente. Eu espero que o Brasil reveja a sua posição, que nós voltemos em breve a ocupar esse papel de membro observador na International Holocaust Remembrance Alliance. Aliás, já estávamos saindo do período de membro observador e estávamos já em condição, depois de 3 anos, porque foi desde 2021 que o Brasil aderiu à International Holocaust Remembrance Alliance, estava na hora de se passar a membro pleno. Com mais comprometimento por parte do nosso governo, no ensino do Holocausto, na preservação da memória do Holocausto com políticas públicas. Então, justamente quando o Brasil está prestes, ou deveria estar, prestes a dar esse passo dentro dessa corrente, que isso sim é direitos humanos, isso sim é preservar a vida, nós temos essa retirada. Então, são momentos difíceis, são tempos difíceis, e o que a gente tem a fazer é isso. Iniciativas como essa de hoje, Rabino Ilan, pela qual mais uma vez eu agradeço. A gente precisa escutar uns aos outros, superar diferenças, unir as práticas de judaísmo, não só nas datas importantes, mas essa prática que as pessoas ora admiram, Jaque, ora invejam, mas vamos investir na admiração. Nós gostamos de pensar, nós gostamos de refletir, nós gostamos de uma boa discussão, nós gostamos de um bom jogo hermenêutico. Esse é o povo do livro. Então, Bezrat Hashem, que a gente tenha os nossos Hatufim em breve, Bechalom, de volta para as nossas casas, para que a gente dê um passo a mais nessa nossa existência. Todarabá. Como você vê países que até então eram considerados amigos dos judeus? Eu vou repetir a pergunta, perdão. Pode repetir. Os países europeus atualmente amigos dos judeus, de repente, Inglaterra, França, agora Portugal, Canadá, querendo agora, nesse momento, como você falou, reconhecer a solução dos 2 estados. Pois é. É surpreendente que eles fez logo nesse momento tenham levantado essa questão de reconhecimento de 2 estados. Eu toquei na minha fala justamente a pergunta aqui para que todos possam acompanhar, como eu vejo países da Europa e das Américas, querendo simplesmente dizer nós apoiamos e vamos fazer acontecer e existir o Estado palestino. Justamente quando o Hamas ainda quando está ainda dirigindo. Pois é. Então, o que eu vejo,
o que eu vejo é o seguinte, desde o 7 de outubro, ou desde o 8 de outubro, este é mais um atropelo dessa avalanche, né, de manipulação de informação, manipulação da história, manipulação das intenções, e eles estão, a meu ver, cumprindo outras prerrogativas políticas que não estão sendo veiculadas explicitamente, os interesses de cada país, mas fundamentalmente não está se vendo dois pesos e duas medidas, porque o Hamas não diz que quer apenas o Estado palestino. Não é isso que o Hamas diz, mas isso é o que está sendo fomentado. Então, para responder a sua pergunta, o que eu vejo é o seguinte, há um movimento paralelo, sincrônico, mas paralelo, para além da guerra Israel-Hamas, para além do ataque do 7 de outubro, que é o que está sendo chamado de intifada globalizada. E a intifada, os radicais não querem apenas a criação do Estado palestino em Gaza, como esses países que o senhor citou, aparentemente estão amigos. A Inglaterra, se a gente tivesse mais uma noite, Rabino, a gente ia falar só da Inglaterra por trás de todos esses. Exato. Se explicou que, de alguma maneira, foram dois personagens, inglês e francês, que sentaram numa mesa com um mapa da Terra, pegaram e traçaram e dividiram no mundo. E hoje a gente vive, de alguma maneira, o que a gente vive, porque foram criados reinos, países e, de alguma maneira, caos. E esse caos vem transportado no tempo a hoje. Muito do que a gente vive é fruto de uma divisão do mundo que foi feita pelos franceses e os ingleses em 1900 e... depois da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Mas, enfim, você repara, a França, né, apoia, dali a pouco faz uma cena, não, mas a gente vai esperar as negociações. A Alemanha... Exatamente, você tem um morde-a-sopra em alguns deles, mas o que eu acho existe um movimento para além disso, que para mim é o nosso grande desafio para todos nós, porque todos nós podemos ser multiplicadores. A gente tem batalhas no dia a dia, é uma pessoa no bairro, é uma pessoa na rua que repete essas informações e a gente precisa passar dados que as pessoas não conhecem, principalmente, por exemplo... From the river to the sea. Essa é uma frase que incita o genocídio. Então as pessoas repetem isso sem saber. É importante a gente explicar para tentar combater essas ondas que, por meio de veiculação na mídia e pressão dentro das Nações Unidas e pressão dentro de cada interesse desses países, interesses geopolíticos e econômicos, ainda que não sejam explicitados, só fazem reverberar essas posições radicais. Então, às vezes a gente escuta de alguns líderes israelenses do governo, nós não temos amigos, nós temos que lutar sozinhos, muitas pessoas relembrando a frase da Golda Meir, e até certo ponto é uma verdade. Mas a gente tem a Argentina, mas a gente tem a Costa Rica, a gente tem o Trump, a gente tem ainda... outros atores políticos que estão mantendo o seu entendimento de que essa guerra precisa ser encerrada. E quando as pessoas me repetem isso aqui no bairro, em Copacabana, no Brasil, assim, você quer ajudar a terminar a guerra Israel-Hamas? Não só devolve os reféns, mas para de boicotar Israel. Para de boicotar Israel. Por quê? Porque quem está continuando com essa guerra é justamente o Hamas. Quem fez o ataque foi o Hamas. Então, reconstruir a linha da história para levar as pessoas a se sensibilizarem e entenderem que a questão da divisão de dois estados, se for, né, uma viável, como tentou-se desde 47, não pode ser às custas de um aplauso ao terrorismo, porque o terrorismo não ataca só os judeus, assim como o antissemitismo não ataca só os judeus, assim como a Shoah não atacou só os judeus.
O terrorismo ameaça a todos nós, aqui, em qualquer lugar. E aqui, Rabino, Tisha B'Av, eu não sei se os colegas passaram pela cabeça de vocês. Será que vai acontecer alguma coisa em Tisha B'Av? Porque, infelizmente, os nossos inimigos escolhem essas datas, sabem e muitas vezes escolhem essas datas. Então, o que a gente tem que dizer, a gente está bem, a gente está, graças a Deus, que a gente está com forças para reagir e para combater essa difusão de mentiras e dizer de que lado da história vocês estão. Todara. Nossa, Alguém quer fazer alguma pergunta para os três?